Olá, amigos. Já há algum tempo a gente tem estado aqui nas nossas reflexões ou até em algumas lives sobre temas oportunos e durante o transcurso da palestração, da conversação, a gente faz assim um comentário lembrando o fato da história que Leon Tolstói, o Espírito, escreve através de Ivone do Amaral Pereira sobre o encontro do conde Dmitri, um conde muito abastado na Rússia, com o espírito de um leproso em condições penosíssimas. E esse encontro, ele é maravilhoso porque o espírito do leproso está profundamente resignado e revela a sua reencarnação interior, que teria sido Ivan, o primeiro czar da Rússia, conhecido como o Terrível. E o conde Dmitri era uma pessoa que não estava resignada a uma tetraplegia causada pelo frio úmido da Rússia, e ele estava muito revoltado. E na história que o Leon Tolstói escreve nesse livro Ressurreição e Vida, lindíssima, chamado Paralítico de Kiev, ele conta a história dessa busca do conde Dmitri, que vai atrás de várias pessoas que na fazenda dele moram como colonos, de um pior que o outro em termos de sofrimento e um mais resignado que o outro, até que ele encontra essa pessoa completamente deformada. E eu comento sem ter mostrado as fontes. Hoje eu vou mostrar para vocês esse diálogo, quanto ensinamento que esse espírito totalmente endividado com as leis de Deus, quitando plenamente suas dívidas através dessa reencarnação dolorosíssima, ele dá ao conde como um ensinamento profundo do conhecimento da imortalidade, das soberanas leis de Deus, das leis de causa e efeito, da resignação e da libertação da alma que estava em débito, nos fazendo lembrar de Jesus, que nos diz: em verdade eu vos digo, falando para os fariseus e escribas, os pecadores, os publicanos, as prostitutas vão entrar no reino dos céus antes de muitos de vós. Então nós vamos falar um pouquinho do Ivan. Quem foi Ivan o Terrível? Eu encontrei na revista super interessante de abril de 2012, um resumo muito bem feitinho, que fala que ele viveu no século XVI, é 1514, 1580 e pouco. Ele era o quarto, né? Ivan era o quarto da linhagem, chamado Ivan IV, né? Ele que se auto-intitulou o primeiro czar da Rússia. Não existiam os czares, porque ele não queria ser mais um imperador, ele queria ser um imperador, na verdade, ele não queria ser só mais um que governava a Rússia, então ele se deu o título de czar. E a fama dele é que ele criou uma polícia implacável, matou o próprio filho a cacetadas, ele assistia à tortura dos inimigos enquanto jantava. Olha a crueldade dessa pessoa. Sentia muita culpa, era muito religioso, fervoroso, rezava até 5 horas por dia, chegava a arrancar os cabelos, bater a cabeça no chão, mandava fazer a lista dos nomes dos mortos, que ele mesmo mandava matar, para os sacerdotes rezarem pelos mortos, pelas pessoas que ele matava. Quando criança, lançava cachorro, gato, pelas janelas do Kremlin, lá no alto das torres, só para ver o barulho deles caindo no chão, se espatifando. O czar, quando ele construiu a Catedral de São Basílio, ele achou tão bonita a obra que ele mandou cegar os executores para nunca mais eles encontrarem obra mais bonita que aquela que eles haviam feito. Gente. 2 traidores surgiram no meio da sua governança. Ele mandou matar entre 3 a 15 mil pessoas, fuzilado, só para pegar 2 traidores. Lembra Herodes, quando manda matar 2.000 crianças para tentar encontrar e destruir Jesus. Então agora nós vamos estar, ali está, segundo o Leon Tolstói, reencarnado a figura no farmacêutico Kozlovsky, está a figura de Ivan reencarnado, o espírito de Ivan. Só que o conde Dmitri não entende nada disso, nem de reencarnação, nem de imortalidade. E ele chega no seu poder, ele é dono de todas aquelas terras, diante daquela casa paupérrima, onde vivia então o Kozlovsky, né, esse leproso. E quando ele chega ali, surge na porta daquela casinha
quase acabada de pobreza, surge um anãozinho de nome Cal, muito alegre, você vê que não tinha doença nenhuma, sorridente, e diz assim para o conde: conde, deixa as esmolas aí na frente que eu vou retirar, levar, trazer para dentro. E o conde disse que não, que ele quer visitar o doente. Ele foi lá para conhecer o sofrimento que já era famoso do Kozlovsky. E daí ele vai lá e anuncia: eu sou o conde, conde Dmitri Dolgorukov. Então ele foi. E aí, para a surpresa do próprio anão, o leproso, lá dentro ele diz assim: sabe, Cal, nós fomos avisados ontem pelo nosso anjo guia de que nós iríamos receber dentro de algumas horas uma visita significativa. Eu achei que era uma visita espiritual. E aí o Tolstói começa a descrever, quando ele entra na casa, a figura que ele encontra daquele enfermo. Não era um homem, farrapos humanos, em decomposição plena através da lepra. Um monstro, de pernas paralíticas, cego, leproso em adentado grau, cujas mãos, sem dedos já, o rosto uma máscara diabólica, uma fealdade, porque desapareceu parte do nariz, dos lábios, da orelha. E quando ele chega, o conde cumprimenta o Kozlovsky diz assim para ele: eu agradeço do fundo da minha alma a piedosa visita que você me faz recordar as peregrinações sublimes dos antigos discípulos do Cristo de Deus, quando procurava os vales dos leprosos em Jerusalém para consolar ali os desgraçados. Com as dádivas para o corpo levavam essas dádivas e as alvícias da Boa Nova para a redenção do Espírito. O conde se surpreende. Você conhece os evangelhos? Ele diz: sim, conheço, excelência. O evangelho tem sido para mim um grande esteio, onde eu me amparo para enfrentar as desventuras. É o consolo supremo das horas que eu aqui suporto, entre o amargor da miséria, o opróbrio da doença e a solidão dos afetos. Enquanto eu possuí olhos, eu li e reli os evangelhos, procurando assimilar a sua essência. E continua falando para o conde Dmitri: sabe, quando eu li mais, eu avancei em estudos profundos de transcendência psíquica. Li Swedenborg, os clássicos psiquistas ingleses, e aqueles que estudam a sobrevivência da alma após o decesso físico, e os filósofos psiquistas franceses e belgas que se dedicam ao intercâmbio entre os chamados vivos e as almas dos chamados mortos. Meditei sobre os fenômenos de Radziwiłł dos Estados Unidos através dos jornais estrangeiros. Li Allan Kardec, esse francês genial, eminente, recém-falecido, você veja a época que eles viviam, que soube reunir e coadjuvado por espíritos superiores em 5 preciosos volumes a doutrina da imortalidade que faltava à consciência humana. Doutrina que explica a saciedade, o eterno tema que preocupa a nossa inteligência. E o leproso, Kozlovsky, continua contando para o conde Dmitri, que Allan Kardec então diz: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Que é a vida? Que é a morte? Por que existimos? Por que morremos? Por que sofrem uns enquanto outros gozam? E aí ele diz assim: mas agora que eu não enxergo mais, eu possuo para o meu socorro os amáveis olhos desse abnegado jovem, Cal, que para mim lê as tentativas do nosso sábio compatriota Alexandre Aksakov, que fazia pesquisa na época sobre as comunicações com os espíritos. Se eu sou o monstro que aqui está, é que tenho vivido outras existências corporais neste mundo. Vivi outras vidas no pretérito, durante as quais errei, cometi crimes contra a sociedade e as leis de Deus. Agora eu estou aqui prisioneiro, tolhido nas atitudes, por ter abusado da liberdade própria de cada indivíduo. Eu expio o passado, para expungir da consciência a mácula desonrosa das infrações que cometi outrora. E esse jovem Cal que está aqui foi enjeitado, largado à porta da minha loja de drogas, a antiga loja que eu tinha, e ele foi cúmplice meu lá naqueles desatinos pretéritos, e nós estamos juntos.
espiando, reparando, e hoje ele aqui me ajuda. Então, aí o Kozlov continua dizendo assim, mas não obstante, Conde, tal como você me vê aqui, eu repito, eu sinto-me feliz. Você já ouviu falar de reencarnação? É a sublime lei da criação que opera a reeducação das almas culpadas. Então ele não fala em punição, ele está naquela condição e diz por conta em reeducação. Aí ele diz assim, quem ele foi? Ele fala, eu vivi resplendente de poderio sobre o trono da Rússia em passada etapa reencarnatória. Fui Ivan, o terrível, aquele imperador sem entranhas da nossa pobre heróica pátria que semeou desgraças e sangue, desesperações e mortes do alto daquele trono que aviltou com as crueldades que sem cessar praticou sobre seus súditos. Nesse momento o conde interrompe e fala assim para o Kozlovsky, Kozlovsky, nosso antigo imperador Ivan, o terrível, ele deve estar hoje detido nas profundidades do inferno, se é verdade que a gente possui uma alma imortal. Então o Kozlovsky faz o seguinte comentário, mas porventura não é um inferno viver uma alma que conheceu todas as glórias do poder, os caprichos do amor, o triunfo das paixões, os regalos da fortuna, a fascinação das turbas prostradas a seus pés, os gozos visam a soberania cruel, não é inferno sentir-se essa alma depois, na dobragem dos séculos, retida numa cadeira de rodas, prisioneira de si mesmo, votada ao mais contundente abandono pelos quais a quem amou, envolto em miséria sem fim, sentindo minuto a minuto a lepra, a corroer-lhe as carnes, devorar-lhe os olhos, torná-lo cego, destruir-lhe as mãos, que outrora foram homicidas para aprofundar as suas mesmas amarguras, deformar-lhe o rosto, torná-lo monstruoso como o seu próprio caráter, com que outrora delinquiu, reduzindo esse montão de escombros deteriorados, repelentes até para si próprio. Não será, porventura, sentir-se retido nas entranhas dos infernos? O coração que, como o meu, amou loucamente uma mulher, mas que quando ficou dentro e viu ela fugir de si, que ela preferiu se matar do que ter de suportá-lo. Porventura eu, que fui Ivan IV, o terrível, não estaria ainda hoje nos infernos? Conforme a opinião do conde, né? Quando irremediavelmente cego, estou impossibilitado de enxergar até mesmo os alimentos de que eu me nutro? Sim, Ivan o terrível, sofredor, degradado pelos próprios crimes pretéritos, cujas repercussões expiatórias o perseguem há 3 longos séculos, reduzidos ao mais trágico e mais sórdido nível social existente sobre a terra. Porém, arrependido, certo do passado reencarnatório, absolutamente certo e confiante na justiça do presente e esperançado na reabilitação, através da dor e do trabalho, para uma situação condigna no futuro. E conclui o Kozlovsky, então. A doutrina da imortalidade, ela arrebata o crente para ideais elevados, ensinando-o a enfrentar os acontecimentos da vida. E certo de que possui uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus, a qual progride e se eleva no carreiro da eternidade, com a consciência disso, para a glória de uma felicidade imprevisível. Sim, eu sou feliz, porque estou resignado à minha condição. E aí termina esse diálogo entre o conde Dmitri, que recebe uma aula de espiritualidade, de sentimentos superiores, de compreensão das leis da vida, de resignação diante das soberanas leis de Deus. E acima de tudo, libertado, que é 3 séculos depois de toda a crueldade, um espírito que vai deixar um corpo disforme para alçar voo ao infinito da alma imortal. Até o nosso próximo encontro.